Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo de Hytale aqui no canal Dan Gamer. Bom pessoal, a gente tem algumas novidades sobre Hytale aqui nesse domingo e nesse sábado também teve, né? A grande novidade, pessoal, que é uma coisa que o pessoal já estava discutindo aqui no canal, falando, alcançou milhões de jogadores, não alcançou e tudo mais, mas o Simon revelou aí quantos jogadores aí o jogo alcançou, tá pessoal? Aí o Simon deu aqui esse aviso importante, né? Importante, esperamos mais de 1 milhão de jogadores no dia do lançamento da antecipado, pessoal. 1 milhão de jogadores, tá? Então, a gente teve 1 milhão de jogadores, 1 milhão de cópias de Hytale compradas, tá? 1 milhão de jogadores aí que compraram Hytale. Isso explica o porquê eles disseram que receberam um maior número de pré-compra do que esperado, né? Aí ele falou o seguinte, né? Ele continua aqui nesse post aqui, falando o seguinte: no dia do lançamento, né? Antecipado dia 13, por favor, baixe o launcher hoje e faça login para que nos ajude a reduzir significativamente o estresse do dia do lançamento. Conte para nós se estiver tendo algum problema. Então, pessoal, ele está aí recomendando que o pessoal baixe logo o launcher, faça logo o seu login, porque no dia do lançamento provavelmente vai haver problemas. Mas eles já estão tomando a decisão mais correta possível, que é já fazer esse pré-download aí do launcher e tudo mais, deixar tudo mais tranquilo, para só vir logo no dia 13, mais conhecido como amanhã, né? O download aí do jogo através do launcher, tá pessoal? Vocês vão baixar através do launcher, vocês vão abrir a partir do meio-dia, no dia 13, nessa terça-feira, amanhã. Vocês vão abrir o launcher e lá vai estar disponível o jogo para vocês baixarem, tá pessoal? Aí após isso vocês vão poder jogar o jogo normalmente. Outra notícia é que saiu o manual de servidores e o futuro do multiplayer, tá? A equipe do Hytale publicou um manual técnico completo para servidores dedicados, explicando em profundidade, como funcionam a configuração, operação e arquitetura multiplayer do jogo, além de apresentar recursos planejados para o futuro. O conteúdo é voltado principalmente para administradores de servidores e jogadores que pretendem hospedar seus ambientes próprios, trazendo um nível de detalhamento raro para um jogo que ainda está em desenvolvimento. A configuração inicial do servidor será Java 25 LTS, que é necessário, suporte oficial para arquiteturas de 64 bits e ARM 64. O servidor deve ter no mínimo um sistema de 4 GB de RAM, tá? O manual reforça a importância de monitorar o CPU e a RAM durante o uso, já que o consumo varia muito conforme a quantidade de jogadores e entidades e distância de visão. Alerta importante: o aumento excessivo de CPU pode indicar pressão de memória causado pelo garbage collection frequente em Java mal configurado. Arquivos de instalação: o documento apresenta duas formas oficiais para obter os arquivos de servidor. A cópia manual via launcher, indicada apenas para testes rápidos, já que manter as versões atualizadas exige um trabalho manual constante, e o Hytale Download CLI, que é uma ferramenta recomendada para ambientes de produção com autenticação de OAuth 2, suporte às versões alternativas e atualização facilitada. Isso indica que os servidores do Hytale são tratados como serviços contínuos e não apenas arquivos estáticos. E o post continua aí com a listinha aí e tudo mais. Vocês podem conferir esse post no perfil do Comunidade Hytale. Muito obrigado pelos seus serviços prestados desde sempre, Comunidade Hytale. E você vai encontrar lá outras notícias e essa listinha aqui, além de, claro, o link, né, para tudo que for necessário para isso aí. Então você que quer hospedar seu mundo no servidor, você que é dono de servidor e quer criar um servidor dedicado para Hytale, é super necessário que você, além de ler essa listinha, você também veja este documento para você não ter problemas e saber exatamente o que você deve fazer. E o Simon postou um vídeo aqui dando exemplo
uma nova novidade, né, que ele deu aqui no perfil dele, né, que o Central Retail aqui resumiu pra gente. As notícias são boas e não param. O editor de prefabs no Retail agora suporta entidades. Simon confirmou que o editor de prefabs dentro do jogo agora oferece suporte a entidades, ampliando muito mais as possibilidades no modo criativo. Com essa novidade, será possível criar mundos gigantes, adicionando muito mais detalhes e vida aos cenários. Usar entidades diretamente nos prefabs para construção mais imersivas, né? O Simon também comentou que o vídeo de demonstração, as animações das entidades estavam bugadas. Olha só aí, ó, a gente vê aqui, a gente tem um vídeo dos mobs aqui, lá da facção do jogo bugado, tendo uma animação em loop aí. Muito engraçado, principalmente esse cara que tá pulando sem parar. Muito legal, né? Aí ele tá explicando aqui pra gente, né? Que o Simon falou que as animações das entidades estavam bugadas, mas ficaram engraçadas o suficiente para se manter no vídeo. E ficaram engraçadas mesmo. Segundo ele, o problema já foi corrigido ou será corrigido muito em breve. Muito da hora, muito legal, achei muito engraçado. Isso é uma novidade muito boa aí, ó, facilita bastante a nossa vida pra... Me desculpe, gente, é muito engraçado. É muito engraçado aquele globo gigante ali pulando. Enfim, isso vai facilitar muito a nossa vida pra quando a gente quiser fazer mapas personalizados aí, já com entidades dentro aí. E a gente não vai poder. A gente não vai precisar, no caso, ter que fazer aí primeiro o local, né? E depois colocar entidade por entidade ali e tal. E com certeza isso vai avançar, pessoal, principalmente aí se eles adicionarem uma inteligência artificial para ajudar ainda mais na descrição ali, para você descrever as coisas mais detalhadamente e fazer ali as coisas, mas enfim, né? É o futuro. Ficou muito engraçado isso aí. Outra novidade é que a gente teve mais um mod de variação de animais, tá, pessoal? O modder Black Hours criou o mod Hours Livestock Skins, criado, né? O criador traz mais diversidade visual para os animais do Hytale, né? E com ele, vários animais passam a ter novas cores e variações aleatórias, deixando o mundo muito mais natural e vivo. Aí os animais que tem são os coelhos, as ovelhas e carneiros, porcos, cabras e búfalos, né? Eu acredito que seja búfalos. Aí a gente tem aqui, né, o vídeo mostrando aqui as variações de animais, né? Aí a gente começa aí pelas cabras, né? Bem fofinhas. Aí a gente tem a variação de cores aí dela, né? Até de tamanho, né? Até de tamanho varia, né? Bem interessante. E aí a gente depois vai para o carneiro, né? A gente também tem variação de altura e cor, tanto de chifres quanto de pelagem, né? Muito da hora. E também a gente tem aqui variação dos camelos, tá? Muito da hora também. Esses camelos aí do Hytale que tem esse casco de tartaruga, bem legal, né? Eles têm uma cara meio invocada, né? Cara meio de nervoso. Assim. Esse aqui são mais fofinhos, mas esse aqui mais alto. Aí a gente também tem as vacas, né? Na verdade, eu não sei se é búfalo, se é vaca. Parece, eu acho que é vaca, né? É uma vaca, tá ali escrito vaca. Mas a gente tem búfalo também dentro do jogo, né? Boi no jogo também, se não me engano. Aí temos as ovelhas, né? A ovelha do jogo, que a gente não tinha visto muito das ovelhas do jogo. A gente só tinha visto de longe passando, né? Agora a gente tá vendo mais de pertinho as ovelhas. Olha só que interessante aí, ó, como a gente tira a lã das ovelhas no Hytale. Bem legal. A não ser que isso seja mod, né? E não tem isso ainda. Aí a gente tem os coelhos aí, né? A variação de tamanho, cor, né? Muito da hora. E aí em seguida a gente também tem a variação aí das cabras, né? Isso aí as cabras. Ou é o bode? Isso aí eu acho que é o bode, né? Aquele lá era bode, esse aqui é cabra. Ou esse aqui é, eu não faço a mínima ideia. Tá? Me corrija no espaço de comentário. Sempre tem alguém pra me corrigir. E aí termina aqui? Não, a gente tem os porcos também, ó.
variação de cor dos porcos, seria bem legal se o seu hater essas variações aí tem que entrar no jogo, tá, Simon? Adicione aí, pelo amor de Deus, tá? Ficou muito bom, muito legal, e tomara que adicione ainda mais. Agora as galinhas, variação de tamanho, variação de cor, muito da hora. E acho que termina nas galinhas, não? Termina nas galinhas, muito legal. Gostei bastante aí desse mod. Eu acho que é um mod até que já deveria ter no jogo, né? E tal, mas eles não tiveram tempo de tratar disso, né? Então eu espero que esses mods saiam de ser mods e virem um recurso do jogo. Acho bem legal. E o Simon já falou que vai cuidar disso, que os mods mais interessantes vão virar recursos. Então tenho certeza que logo logo a gente vai ver isso dentro do jogo. Claro que vai ter planejamento e tudo mais, tem várias coisas do qual precisam ser trabalhadas, né? E eles vão cuidar disso bem depois. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, hype o vídeo para você ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E também deixe no espaço de comentários aí o seu salve, o seu elogio, o seu comentário, a sua observação aí sobre algum conteúdo do vídeo, alguma coisa que eu deixei passar e tal. Fiquem aí à vontade para dar a opinião de vocês aí e as informações que vocês souberem no espaço de comentários. Eu vou nessa, até o próximo vídeo. Viva todo mundo!